que a pessoa precisa planejar a aposentadoria? Hoje eu entendo que é essencial que todas as pessoas planejem a sua aposentadoria, porque você imagina num contexto atual onde existem várias regras diferentes, com possibilidades diferentes de aposentadoria. Antes de 2019 já tinham várias regras. Aí você vem agora para depois de 2019, mudou da água para o vinho. Foi meio radical a mudança, mas aquelas pessoas que já vinham contribuindo para o INSS não vão entrar nessa mudança total. Mas aí vem as regras de transição. O que são essas regras de transição? São aquelas regras de mudança. Quero que você entenda isso. Nessa mudança de uma regra de antes da reforma, depois da reforma, foram criados pelos legisladores algumas regras de mudança. Aí quando a gente fala de pedágio de 50%, pedágio de 100%, tempo de contribuição, aposentadoria especial. Então, em todas essas situações existem regras de transição. Então, se a pessoa já vinha contribuindo, tinha uma boa contribuição até 2019, ela não vai se aposentar apenas por idade. O homem por idade hoje é 65 anos. A mulher, 62, mas não precisa esperar isso as pessoas que já vinham com uma boa contribuição até 2019, porque elas vão se encaixar em outras regras. E o interessante é que nessas regras existe até a possibilidade de não ter idade mínima para se aposentar. Se você tem uma boa contribuição até 2019, você pode se encaixar numa regra que não tenha idade mínima. Você pode se encaixar numa regra com 57 anos, com 54 anos, com 60 anos, 55 anos. Então, olha quantas variações que nós temos agora para dizer para alguém assim, vai no INSS, escolhe a regra que aparecer para você ali e se aposenta. Procure entender essa situação. Se você fizer isso, entrar no INSS e pedir aposentadoria, você pode, por exemplo, se encaixar em outra regra daqui 10 dias. E as regras não são todas citadas pelo INSS. Então, digamos que daqui 10 dias você já pode se encaixar em outra regra de aposentadoria e você escolheu se aposentar agora. Não existe revisão que possa mudar isso, porque você escolheu a regra errada, no caso, sabendo ou não sabendo. Eu ouço assim, quando eu pego casos que a pessoa já aposentou, já escolheu a regra, até nos comentários das minhas redes sociais, eu ouço muito comentário: ah, se eu tivesse conhecido isso antes, se eu soubesse disso antes, eu não teria entrado naquela regra. Hoje eu sei que eu poderia ter me aposentado diferente. Então, o que eu procuro trazer aqui realmente é a informação para você não cair em situações como essa. Se você ficar acompanhando as minhas páginas, você vai verificar muitas dicas sobre essa situação. Mas para você ter certeza mesmo do que é o melhor para você, você precisa planejar. E isso realmente é um advogado especialista que faz. Eu faço isso todos os dias, eu programo a melhor aposentadoria junto com o meu cliente, eu programo a melhor aposentadoria. Então nós vamos colocar assim, olha, a ideia do cliente é se aposentar o mais rápido possível, não consegue mais trabalhar realmente, então vamos procurar a regra que possa se aposentar o mais rápido possível, sem desprezar a outra regra que pode estar perto e dar uma boa diferença econômica e não fazer com que a pessoa trabalhe muito tempo a mais. Agora, já tem pessoas que procuram assim e falam, olha, mesmo que eu tiver que esperar um pouco mais, eu prefiro porque eu quero me aposentar melhor, eu quero saber se eu posso investir até um pouco mais agora para me aposentar melhor, ou talvez não possa investir, mas pode esperar um pouquinho mais. Então, aí existem outras regras e outras formas de aposentadoria. Então, se você contar só com as regras que estão aparecendo lá no INSS, que normalmente são 2, então você pode estar perdendo grandes oportunidades de se aposentar melhor. Mas assim, nós vamos falar que em todas as aposentadorias vão ter opções bem diferenciadas entre os valores? Não, não são em todos os casos que os valores vão dar uma diferença muito acentuada de uma regra para outra. Na maior parte dos casos, sim, a diferença é grande de uma regra para outra. Tem pessoas que é possível, numa regra, estar com metade
metade do valor do que na outra regra. E isso precisa ser verificado, porque de repente se falar metade do valor, vamos colocar, igual um cliente recente, poderia se aposentar com 2.800, mas daqui 8 anos, perto de 5.000 reais. Mas são 8 anos, então é uma grande diferença tanto no tempo quanto no valor. Aí é questão de se pensar muito qual a necessidade dele hoje. Mas existem situações que eu já peguei também que essa diferença dava em questão de 5 meses. A pessoa trabalhar 5 meses a mais. Imagina descobrir isso só depois que estiver aposentado. E isso acontece muito. Depois que a pessoa se aposenta, ouve algum vídeo nosso, ou vê alguma coisa assim e vai atrás e procura verificar. E descobre que tinha oportunidade de se aposentar bem melhor. E por questão de meses, alterou todo um futuro para frente. Então, o que é o planejamento? É um estudo completo da sua aposentadoria. É um estudo completo do seu tempo de contribuição. O que eu faço quando eu começo, a minha equipe, planejamento? Nós olhamos todas as contribuições, todos os valores. Você tem valor lá atrás que não foi corrigido, né? Nós estamos falando em cruzados ainda. Então, a pessoa às vezes não tem uma noção se aquele valor está errado ou não. E por que pode ter valor errado no INSS? Se teve algum problema na empresa que você trabalhava. Então, mudou o CNPJ da empresa, mudou o contador, mudou a forma de contribuir. Quando teve algumas mudanças para o E-Social, alguma coisa assim, algumas empresas se perderam. Então, a contribuição até está marcado que a pessoa contribuiu lá no INSS. Mas todas as vezes que não é comprovado corretamente o valor que a pessoa contribuiu, o INSS vai computar um salário mínimo. Então, uma pessoa que hoje ganha 6.000 reais e a empresa teve problemas lá atrás, pode ser que várias dessas contribuições estão contando como um salário mínimo. Então, se esses valores não forem atualizados, devidamente corrigidos, comparado com a carteira de trabalho, com os comprovantes que a pessoa tem, isso vai abaixar a aposentadoria da pessoa um valor considerável, porque hoje a média é de 100% das contribuições de 94 para cá. Então, você imagina, tem uma contribuição em 95, em 96, mas é lá atrás, o importante é o que eu estou contribuindo agora. Não. Hoje, o importante é o que você contribuiu a vida inteira. Então, aqueles valores que não estão atualizados também são importantes no cálculo da sua aposentadoria. Então, fica bem atento com isso. E assim, às vezes, a pessoa está naquele afã de se aposentar. Eu quero me aposentar o mais rápido possível. E a hora que chega lá no INSS e mostra a possibilidade da pessoa se aposentar, a pessoa vai lá e se aposenta. Eu não vi a hora de parar de trabalhar. Eu quero me aposentar. E é isso que muitas vezes tem causado essa perda para as pessoas. E fica já uma observação muito importante aqui. Muitas pessoas ainda querem aumentar a contribuição quando está no final da vida de contribuição e perto de se aposentar. Não é isso que vai mudar. Há muitos anos atrás, já faz bastante tempo mesmo, foi até antes da reforma de 2019, lá atrás, existia uma regra que vai contar os últimos anos aqui que a pessoa contribuiu. Hoje não existe mais isso, é a média. Por um tempo, era a média das 80% maiores contribuições. Hoje é a média de todas as contribuições, da primeira à última contribuição. Então, até se você pensa assim, eu vou aumentar minha contribuição no final. Não faz isso sem fazer uma análise primeiro. Pega um profissional, faz uma análise, porque se você vai contribuir hoje no teto, você paga mais de R$ 1.500 hoje de INSS. E isso pode fazer quase nenhuma diferença na sua aposentadoria, dependendo da média lá atrás, dependendo do tempo de contribuição que você tem, dependendo do tempo de contribuição que você tinha na mudança de regra em 2019, tudo isso traz alteração. Então, vamos supor que você quer mudar a forma de contribuir. Faltam uns anos ainda. Faz um planejamento primeiro. Esse investimento num planejamento, ele tem que ser prioridade para você. Para você que está perto de aposentar, faltam uns anos para aposentar, mas você pode escolher a forma de contribuir. Em alguns casos, em contribuições, eu falo para a pessoa, vamos aumentar um pouquinho a contribuição, vamos apertar um pouquinho aqui, aumentar a contribuição, porque vai dar uma diferença muito boa na sua aposentadoria. Olha, eu fiz os cálculos aqui e mostro para você que realmente você vai ter uma diferença
boa na sua aposentadoria se você aumentar a contribuição. A pessoa às vezes aperta um pouquinho, ou às vezes tem uma condição realmente de não investir em outra coisa e pagar o teto hoje do INSS, ótimo, vamos pagar o teto do INSS, pagar o máximo e se aposentar muito bem. Agora, tem pessoas que chegam para mim até falando, eu quero aumentar a contribuição, porque eu quero me aposentar com valor maior. Eu tô vendo lá, o valor tá pequeno, eu preciso de um valor maior, nesses últimos anos de contribuição eu quero melhorar isso, e eu vou fazer todos os cálculos, eu vou verificar todas as possibilidades. Vamos verificar. Como é que estava em 2019? Qual que era o tempo de contribuição? Qual que era a média? É um dos parâmetros. Quanto tempo a pessoa tem de contribuição? Qual que é a média das contribuições desde 94 para cá? E em alguns casos até antes de 94, porque hoje é possível também a pessoa fazer uma aposentadoria e depois já pegar também o período antes de 94, se realmente essas médias fossem maiores, vale a pena, dá para mudar, dá para usar todas as contribuições. Aí eu vou olhar ali as contribuições e em alguns casos eu vou falar, olha, vamos diminuir essa contribuição, porque se você pagar nesse valor ou nesse valor, você vai se aposentar quase com a mesma coisa. Isso acontece também. Já teve pessoas que eu falei, olha, você vai pagar somente 11% em cima do salário mínimo a cada 6 meses a partir de agora. Então, só nessa situação, a pessoa fala, mas eu investi num planejamento para saber que eu não vou receber mais. Às vezes você não pode receber mais, mas às vezes você está gastando um dinheiro também que não deveria para o INSS. Então, o que você vai economizar até se aposentar, 10, 20 mil, paga várias vezes o planejamento que você fez. Então, não coloca seu dinheiro assim no INSS e deixa acontecer sem saber o que vai ser, se realmente está sendo um bom investimento. Se você pode hoje contribuir no teto com R$ 1.600 para o INSS e não vai valer a pena, e só vale a pena você colocar ali R$ 140 no INSS hoje, você pegar essa diferença de 1.400 e poucos reais e investir em outra coisa, você vai ter um futuro melhor. Então, é isso que eu mostro, tanto para quem quer contribuir lá no teto, quanto para quem está contribuindo muitas vezes com um salário mínimo, mas contribui com 20% do salário mínimo, quando pode contribuir com 5%. É todo mundo? Não, alguns casos. E tem pessoas que estão contribuindo, por exemplo, com 11% do salário mínimo, porque está usando outra alíquota de contribuição. E esses 11% vai fazer com que ela esteja atrasando muito a aposentadoria dela. Olha o que pode acontecer aí. A pessoa trabalhou em algumas empresas, teve algumas contribuições boas lá atrás. Então, com o tempo de contribuição que ela tem, ela já está perto de alcançar uma regra de aposentadoria que ela pode ganhar bem. Aí, ela começa a pagar com 11%, com 5%, começa a pagar de forma diferente, começa a pagar MEI. E o que pode acontecer? Só vai se aposentar por idade, 62 anos mulher, 65 homem, porque está contribuindo de forma errada. Só que às vezes a pessoa demora anos para perceber isso, tá? Que poderia ser sim em cima do salário mínimo, só que com um código diferente. E aí muitas pessoas nos procuram também, muitas vezes, ou mandam mensagens assim na nossa rede social, qual que é o melhor código para contribuir? Não existe. Você imagina que existe dezenas de códigos de contribuição no INSS. Se existe dezenas de códigos, é porque existem várias formas diferentes, várias necessidades diferentes para que a pessoa contribua. Por que existem formas de contribuições diferentes? Por que existem alíquotas diferentes? Porque cada uma se encaixa num caso diferente. Aí eu olhei no Google e essa é boa, eu vou contribuir sobre essa. O meu amigo contribui sobre essa, eu vou contribuir sobre essa também. Ele me indicou que esse código é bom. Aí vai e faz essa contribuição. Às vezes a pessoa é funcionário público e vai lá e está contribuindo como facultativo. O dinheiro que o funcionário público está contribuindo como facultativo está indo embora, está perdendo, não vai ter nenhum retorno disso. Porque o amigo do amigo falou que faz isso. Não pode um funcionário público contribuir como facultativo para o INSS. Mas você quer ter 2 aposentadorias? É possível? Eu tenho que te passar o código certo, verificar o seu caso concreto para você poder ter a aposentadoria do regime próprio que você trabalha e também do INSS. Pagar como facultativo, o dinheiro vai pelo ralo. E isso eu tenho visto muito. Aqueles casos que só chegam na gente depois que deu problema, que a pessoa foi lá se aposentar e viu que perdeu tudo que gastou. Por isso,
vê antes, seja daquele prevenido, eu vou verificar antes, eu não vou pegar um código qualquer e colocar no INSS. Ah, mas eu entro em contato com você, você vai me passar um código? Se eu fizer uma análise do seu caso, sim, eu posso te passar um código. Se eu não fizer, eu não posso fazer isso. Veja assim, as situações. Eu posso, sem todas as suas informações, te passar um código que eu vou te fazer trabalhar 10 anos a mais, porque você não vai se encaixar em nenhuma outra regra a não ser por idade. Simplesmente por causa de um código. Então você fala, ah, mas é só um código. Não, não é só um código. É uma maneira de contribuir que vai dizer como vai ser o seu futuro. Aí, por exemplo, você quer aumentar as suas contribuições? Eu posso te passar um código para você. Olha, esse código você pode contribuir, tá? Como contribuinte individual, de repente, pode colocar esse valor e tal. Tá, aí esse valor não vai bater com o imposto de renda que você declara. Você vai ter um grande problema com a Receita Federal e vai ter que pagar imposto de renda depois em cima daquilo que você está contribuindo para o INSS também. Então não é só um código, é um estudo do seu caso completo. Você tem que ter um equilíbrio entre aquilo que você contribui para o INSS e aquilo que você declara na Receita. Então, não vai lá e aumenta a sua contribuição sem verificar o que você está declarando para a Receita. Olha o leão aí de olho em você, cuidado. Entende que não é só um código? Aí a pessoa fala assim, ah, mas então, MEI só paga 5%, então não vai se encaixar em nenhuma regra, mas eu preciso ser MEI. É possível fazer complementação, você pode. Se você for só MEI, você está caminhando para se aposentar com um salário e por idade. Esse é o caminho que você está seguindo. A pessoa me pergunta assim, ah, mas então não posso ser MEI? Pode, mas eu tinha contribuições maiores. Eu trabalhava numa empresa e tinha contribuição lá perto do teto, então eu não vou poder ser MEI? Pode, mas você tem que ter outra maneira de complementar essa contribuição. O MEI pode ser complementado até 20% do salário mínimo para se encaixar em uma regra. Então, você está pagando 5, você paga mais 15 e se encaixa em uma regra, você aposenta bem mais rápido e melhor. E também existe a possibilidade de pagar MEI e também uma outra contribuição como contribuinte individual, dependendo do que você faz. Por isso, cada caso precisa ser estudado. Qual que é o melhor código no seu caso? Depende de muitas situações. Então vamos lá. Escolheu o melhor código, encontramos o melhor código no seu caso para quem ainda vai contribuir. Para quem é empregado, não tem muito essa preocupação, porque o empregado tem o desconto na folha ali, tudo certinho, a não ser que seja empregado e também tem alguma outra atividade por fora. Com essa outra atividade por fora, pode fazer uma outra contribuição. Então, é possível também. Mas na maioria das vezes o empregado não está preocupado com a forma de contribuir daqui para frente, porque ele pretende continuar como empregado. Lógico que as coisas podem mudar, mas ele pretende continuar como empregado. Então, a preocupação maior dele tem que ver realmente o tempo todo que ele já contribuiu e se a empresa contribuiu direitinho. Aí tem pessoas que falam para mim assim, ah, mas as empresas que eu trabalhei são empresas de grande porte, não dão nenhum problema. Dão problema sim, pode acontecer sim. Algumas vezes por erros, tá? E algumas vezes por má fé mesmo. Eu tenho muitos clientes empresários que também estão planejando a sua aposentadoria, também é importante, e a gente vê que muitos deles fazem o melhor para fazer tudo corretamente, mas tem muitos que fazem qualquer coisa para economizar um valor e não pagar o seu INSS lá. Então a gente tem que partir da premissa que pode estar corretas as contribuições e podem não estar corretas por erro do contador, por erro da empresa ou por erro na hora de registrar no INSS. Tem casos que uma empresa registrou e outra empresa foi lá e criou outro número e registrou. Então, quando a pessoa for aposentar, vai aparecer um ou outro e aí ela perde toda essa contribuição de uma das empresas. Então, tem que verificar. Sempre começa pelo meu INSS. Entra lá no site do meu INSS, verifica o que tá lá. Aí você olha lá e fala, pô, tem todas as contribuições de todo o tempo. Aí em seguida a gente tem que verificar, mas todas essas contribuições estão com valor total? Lembra que eles vão jogando para um salário mínimo quando tem qualquer problema lá no INSS. De repente, se você teve uma ação trabalhista e aí você ficou 5 anos sem registro e o juiz mandou que fosse colocado esses 5 anos na sua carteira de trabalho, que fosse colocado esses 5 anos no INSS. Só que você recebia R$3.000, R$6.000 nessa época. Aí você simplesmente vai, porque também não vai ser automático, você vai ter que ir lá e pedir para o INSS adicionar esse tempo que o juiz ordenou. Se você pedir só para adicionar o tempo, vai cair como um salário mínimo todo esse tempo de contribuição. É preciso também comprovar o valor. Então, olha quantos detalhes que podem ter que estão te roubando valor
e tempo de contribuição. Quando nós fazemos um planejamento, na maioria das vezes nós descobrimos vários períodos que não estão constando, e muitas vezes está bem claro ali na carteira e não estão constando. E às vezes até aparecem no INSS, mas está pedindo uma comprovação na frente. Quando você entra lá no meu INSS, tem vários códigozinhos, assim, letrinhas na frente. Algumas letrinhas são só informativo, vai só informar você que teve algum acontecimento, mas muitas daquelas letrinhas, elas estão dizendo que aquela contribuição não está válida. E embora muitas vezes apareça lá no simulador de aposentadoria, na hora de se aposentar não vai contar. Se você não comprovar e resolver todas essas pendências que estão com essas letrinhas que se chamam indicadores do INSS, são várias contribuições que não vão contar para sua aposentadoria. Eu tô colocando isso por quê? Para você saber o tanto de detalhe que tem numa aposentadoria. Aí você fala, mas então é muito difícil se aposentar. Uma pessoa falou pra mim, mas então é tão difícil se aposentar? Depende. Muitas vezes, se você quer fazer tudo por conta própria, você pode fazer tudo isso. Eu tô dando aqui umas orientações e sempre coloco nas minhas redes sociais várias orientações. Você vai verificando tudo aquilo que eu vou falando, vai procurando, vai arrumando, né, aquilo que tem problema. Mas é o que eu falo. Por isso que eu falo do planejamento, desse estudo de aposentadoria, porque esse estudo vai apontar tudo isso, vai te dar a explicação de cada uma das pendências que tem no seu INSS e a gente vai saber como resolver cada uma delas. Porque, assim, você imagina também, o seu INSS está com problema. Tem pendência, tem empresa que não fechou. Uma coisa que costuma acontecer muito. A empresa te registrou, colocou a entrada sua lá e não colocou a saída lá no INSS. Então, isso pode prejudicar. Se você for contribuir como facultativo hoje, tem uma empresa lá atrás que não fechou seu vínculo, essas contribuições como facultativas não estão válidas até que você comprove para o INSS que você fechou o vínculo com aquela empresa. Então, tem pessoa contribuindo como facultativa aqui há anos e não sabe, mas eu olho no INSS, está lá, mas não está valendo para nada se você não conseguir comprovar que você não está mais trabalhando naquela empresa lá atrás que não fechou o seu vínculo. E aí, eu pego assim, para uma pessoa só que trabalhou em várias empresas, 3, 4, 5, às vezes, assim, várias empresas que não fecharam o vínculo, empresas que não colocaram o tempo correto de contribuição, ainda mais a pessoa que trabalhou em muitas empresas, ela tá perdendo uns meses em cada empresa. Então, isso pode dar uma diferença de um ano antes que ela poderia se aposentar e vai continuar contribuindo porque perdeu meses em várias empresas. E até mais, a gente vê períodos maiores. Eu já peguei caso aqui que tinha, assim, mais de 5 anos de problemas nas empresas que a pessoa trabalhou e não contavam pro INSS. Então, quando a pessoa entrava no simulador do INSS, ela via que a aposentadoria dela ainda estava bem distante. E aí, quando veio fazer um planejamento, nós percebemos que não era o caso, porque tinha várias coisas que não estavam contando, que estava ali com problema, precisando, muitas vezes, somente comprovar aquele tempo. Então, quando a gente arruma tudo isso, a pessoa pensou que poderia ter mais lá na frente, só pode se aposentar agora. Existe também situações desse jeito. Então, a atenção para suas contribuições anteriores é muito importante. Então, você percebeu as diferenças de possibilidades que você tem para se aposentar. Fica atento com isso. Estuda essa situação antes de se aposentar. É toda uma vida de contribuição que tem que ser estudada antes de aposentar. Toda uma vida. Você vai contar só com o que está no INSS? Olha, lamento informar, mas em 98% dos casos, o simulador do INSS está errado. Quando você olhar o simulador, você já pode olhar ali embaixo, ele já fala que podem haver mudanças do que está ali. Ele fala que você pode ter que comprovar ainda os valores que estão constando ali. Então, o próprio simulador deixa bem claro que aquilo ali não vai te dar o direito de se aposentar. Não é preciso. Se o próprio simulador te avisa isso, já é para você ligar assim a anteninha e falar, não, eu não posso confiar nisso. Aí você fala, mas eu trabalhei a vida inteira e como que eu vou me aposentar agora? Planeja, faz um estudo completo. Eu não tô falando um serviço que você chega num advogado, eu respeito totalmente quem faz esse serviço, tenho colegas que fazem, mas você vai chegar num advogado, ele vai pegar tudo que tá no INSS, colocar num programa de cálculo e esse programa de cálculo vai te mostrar quando você pode se aposentar e ele vai te passar essa informação. O planejamento
É muito diferente disso. Porque quando o advogado faz isso, ele cobra um valor pequeno de você, tem alguns até que nem cobram, mas aquilo que ele vai te passar é perto do que está no INSS. É baseado nas informações que estão no INSS. É totalmente diferente do que fazer a verificação de todas as possibilidades, de tudo aquilo que está errado na sua contribuição até hoje, de tudo aquilo que faltou, de tudo aquilo que eu posso colocar, de tudo aquilo que eu posso mudar para que você tenha a melhor aposentadoria. Então, planejamento, estudo de aposentadoria, é para quem não quer somente se aposentar, é para quem quer se aposentar, muitas vezes o mais rápido possível, com o melhor valor possível. Ou seja, o planejamento de aposentadoria é um investimento que você faz para você ter a melhor aposentadoria. A pessoa está contribuindo hoje com R$ 4.500 no INSS, sempre teve uma contribuição boa e aparece lá uma aposentadoria de R$ 2.000 para a pessoa. Mas a vontade de se aposentar é tanta que a pessoa aceita. Só que a gente não pode deixar se levar por um momento de emoção. Fala, olha, eu vou me livrar desse trabalho, eu vou me livrar dessa situação, até que enfim eu vou me aposentar. Isso é um momento de emoção, que tudo que a pessoa quer é sair daquele trabalho logo, é sair daquela vida logo, é ter um descanso rápido. Mas não adianta você sair e deixar metade do valor que você tinha direito para o governo, para o resto da vida. Você precisa olhar a sua aposentadoria como um investimento que você fez uma vida inteira. Não é o governo que te deu aquele dinheiro, não é um favor que o INSS está fazendo. Se você não foi lá e contribuiu com carnê, com guia, o seu empregador foi lá e descontou do seu salário todo mês. E o empregador também pagou um valor alto para o governo todo mês para sua aposentadoria. O empregador paga mais do que o funcionário até para o INSS. Esse valor é destinado para sua aposentadoria. Não é um dinheiro que o governo te deu. É seu. O INSS está lá administrando. Você tem que cuidar desse valor. Se você deixar R$ 1.000 a menos na sua aposentadoria, vamos colocar assim, R$ 1.000 a menos. Você fala, mas pelo menos me aposentei logo. R$ 1.000 a menos, hoje as pessoas têm vivido mais. Como tem 13º, R$ 1.000 a menos é pelo menos R$ 13.000 por ano. Então, existe essa possibilidade? Existe. Aí você fala, mas acho que eu vou morrer logo. Não sei não, acho que eu não vou viver tudo isso não. Então, é necessário ficar atento nos valores da sua aposentadoria. Quando eu faço no planejamento todos esses cálculos, você vai saber exatamente qual que é a média de contribuição que você teve até hoje. E é em cima dessa média que você vai receber.